A reforma na dança. Em 1754, Louis foi o primeiro a criticar o excessivo apego à forma e não ao conteúdo da dança. Ele era um famoso libretista, que constrói o libreto, a história da peça. Historiador e principalmente crítico, para ele, qualquer manifestação artística servia para imitar a vida real, e por isso, a dança deveria ser uma forma de se expressar com o corpo as intempéries da alma. Franz, um bailarino austríaco que estudou na França, se tornou mestre de balé em Viena e São Petersburgo, onde produziu balés repletos de ações e mímicas, mas esses balés ainda não constituíam uma ação completa. Era um aglomerado de historietas, que juntas não tinham sentido algum. O principal nome da reforma é Jean Georges Noverre. Conhecido por sua insatisfação com a dança e as regras de sua época, ele estudou dança, mas não entrou na academia real, como ditavam as regras. Começou então a viajar de um lugar para outro, primeiramente como bailarino e logo coreografando peças e espetáculos. Com 27 anos, já era um mestre de balé de renome, espalhando suas ideias inovadoras por onde passasse, influenciando toda a Europa. Dessa forma, depois de muito viajar por todo o continente, foi finalmente nomeado mestre de balé da Academia Real de Paris, contra a vontade do corpo de baile e dos tradicionais, porque eles acreditavam que só alguém que já foi bailarino da academia poderia ser mestre da academia. Lá, ele criou poucas peças em virtude da falta de apoio por parte dos bailarinos, mas talvez uma delas seja a mais inovadora de sua carreira. Não continha canto, mas apenas danças e encenações. Foi o primeiro balé a romper definitivamente com o estilo das óperas. Noverre criou assim o balé que girava em torno de uma só ação dramática, que contava uma história, síntese do balé de repertório. O mestre acreditava que, antes de ser uma manifestação estética, a dança era uma forma de se exprimir emoções com o corpo. A estética do movimento era apenas uma consequência da emoção, que brotava na alma do dançarino. Os bailarinos não poderiam deixar de lado a técnica, mas esta não era, de forma alguma, mais importante que a emoção que a dança busca exprimir. Ele insistia muito no en dehors, mas para ele nada deveria ser forçado. A abertura do quadril seria trabalhada através de exercícios como os rondejans e grands battements. Ele ainda criticava os bailarinos de sua época por trabalharem excessivamente o corpo e pouco a alma, tornando-se ignorantes na arte expressiva. Para ele, o bailarino deveria dividir seu tempo igualmente entre os estudos da arte dramática e as aulas para o corpo. Noverre criticou fortemente as vestimentas que cobriam os bailarinos. Para ele, tudo deveria facilitar a técnica e principalmente a expressão no desenvolvimento da trama da história de cada balé. Por isso, ele também retirou as máscaras de cena. O rosto é o órgão da cena muda, é o intérprete fiel de todos os movimentos da pantomima, dança expressiva. É o suficiente para banir as máscaras da dança. Em 1789, um discípulo de Noverre, Jean, foi para Bordeaux seguindo uma bailarina que amava, mas que não se dava bem com a direção da Ópera de Paris. Em Bordeaux, ele criou La Fille Malgardée, o mais antigo balé dançado até hoje. Quase nada de sua coreografia original foi mantida, mas sabe-se que era um balé alegre e impregnado dos ideais da Revolução Francesa. Nasceram assim os balés de repertório, que vêm sendo dançados e adaptados até hoje, e nos quais a ação dramática deve ter início, meio e fim, representados a partir de danças e encenações. O mestre Noverre transformou o balé clássico em uma dança que não se limitava a uma execução mecânica, que foi capaz de emocionar pessoas em todo o mundo nos séculos seguintes. Por toda sua contribuição histórica, foi criado pelo Comitê Internacional da Dança em 1982, o Dia Internacional da Dança, comemorado em 29 de abril, data do seu nascimento. Os balés românticos. O romantismo do século XIX transformou todas as artes, inclusive o balé, que inaugurou um novo estilo romântico, onde aparecem figuras exóticas se contrapondo aos heróis e heroínas, personagens reais apresentados nos balés anteriores. Foi nessa época que os balés de repertório se firmaram. O romantismo
foi um movimento artístico de valorização do sentimento, em detrimento da razão, como desejava o mestre Noverre, e no qual a imaginação era deixada solta, sem qualquer controle ou autocensura. Uma das grandes inovações da era romântica foi o surgimento da dança na ponta dos pés. Com as pontas, surge a supremacia feminina no balé. Os bailarinos agora serviam de suporte, para apoiar e levantar as grandes estrelas. Para isso, eles deveriam ser fortes e belos, e expressivos para as histórias de amor. A dança agora se torna mais sensual, para os padrões da época. Para equilibrar a bailarina na ponta, o partner deveria ampará-la com o seu corpo, ou ao menos segurá-la pela cintura. Nesse clima, em 1832, nasceu La Sylphide. Foi o primeiro balé já coreografado para as pontas, e o primeiro grande balé romântico. Retratava um dos temas preferidos do romantismo, o amor, entre mortais e espíritos, e inaugurava a imaginação sem fim, que tratava de temas cotidianos somados a seres como ninfas, duendes, fadas e elfos. Mostra uma grande preocupação com imagens sobrenaturais, sombras, espíritos, bruxas, fadas e mitos misteriosos, tomando o aspecto de um sonho, encantava a todos, principalmente pela representação da bailarina, que se movia no palco com inacreditável agilidade nas pontas dos pés, dando a ilusão de que saía do chão. Os deuses do Olimpo, gregos e romanos, estavam quase esquecidos. As roupas brancas e longas das ninfas, quase sempre com fartas saias de tule com colãs, acentuavam o corpo das bailarinas, o que contribuiu para a sensualidade e para a necessidade de se lapidar ainda mais a técnica, pois agora o corpo aparecia mais. As saias de tule são um pouco transparentes e não era mais tão disfarçado pela roupagem. Nesses mesmos moldes, o balé Giselle entrou em 1841, sendo remontado mais tarde pelo menos 2 vezes. Assim como La Sylphide, Giselle apresentava um primeiro ato realista entre os camponeses e o segundo ato mais fantástico. Ao invés das ninfas apresentadas no primeiro balé, no segundo ato de Giselle surgiram novos seres imaginários, as Willis, que eram como ninfas más. Dos grandes nomes da primeira metade do século XIX, La Sylphide lançou Maria Taglioni. Este balé foi criado para ela, a mais perfeita bailarina romântica, harmoniosa, que parecia flutuar, portadora do tipo físico ideal ao romantismo. Giselle lançou Carlotta Grisi, uma mulher com uma interessante história pessoal, inspiradora do balé. Foi profundamente amada por Jules Perrault, o coreógrafo do balé com quem viveu, e também foi musa inspiradora do libretista dessa obra, que morreu balbuciando seu nome. A segunda bailarina que estrelou Giselle foi Fanny, muito conhecida por seu estilo forte. Este balé romântico representa o maior de todos os testes para a bailarina até os dias de hoje. Jules Perrault, nascido em 18 de agosto de 1810, na cidade de Lyon, na França, começou a dançar aos 9 anos de idade na Escola de Dança dos Teatros de Lyon. Estreou na Ópera de Paris em 1830. Em um ano, ele foi promovido ao primeiro escalão de dançarino principal e selecionado para ser parceiro de Maria Taglioni. Com o passar do tempo, Taglioni se recusou a dançar com Perrault, porque ela temia que ele o ofuscasse. Por causa do ciúme de Taglioni e de seus crescentes problemas no joelho, Perrault renunciou em 1835. Depois de deixar a ópera, ele se envolveu em Londres em 1835 e em 1836 mudou-se para Nápoles, onde seu caminho se cruzava com o da jovem bailarina Carlotta Grisi. Como professora, mentora e pretendente, ele a acompanhou a Londres em 1836 e depois a Viena, onde produziu seu primeiro balé importante. Ele esperava se casar com Grisi. Tiveram uma filha, mas ela relutou em assumir esse compromisso. Em 1841, Grisi esteve envolvida na Ópera de Paris, mas nenhuma oferta foi apresentada a Perrault. Ele deveria, no entanto, estar intimamente envolvido em sua primeira criação em Paris.
Gisele. Os caminhos do casal então divergiram. Enquanto Grise embarcou em uma longa carreira na ópera, Perrault iniciou sua associação de 7 anos com a Casa de Ópera de Londres, o Teatro de Sua Majestade. Ele começou em 1842, como assistente do velho mestre de balé André. André foi um dançarino de balé francês, coreógrafo e mestre de balé nascido em 1777. Estudou dança com seu pai e depois na escola do Paris Opera Ballet em 1788, e estreou lá, ainda muito jovem, nos papéis de criança. Contratado pela ópera como dançarino principal em 1794, sob a direção de Pierre Gardel. André viajou para Lisboa e Londres no ano seguinte. Depois de deixar a ópera em 1802, passou 2 anos no La Scala, em Milão, e depois dançou em Nápoles e Viena. Mas a maior parte de sua brilhante carreira foi passada no teatro em Londres, onde foi dançarino e coreógrafo principal de 1804 a 1842, com algumas interrupções, incluindo as guerras napoleônicas, que o forçaram a retornar ao continente. Durante esses anos, ele contribuiu para o desenvolvimento do balé romântico na Grã-Bretanha. Quando se aposentou, em 1842, André voltou para Paris, onde morreu aos 69 anos. Voltando à história de Perrault, a partir de 1843, ele estava no comando total. Essa seria a fase mais produtiva de sua carreira, trabalhando com quase todas as bailarinas mais famosas da época. Ele produziu 23 balés de importância variada, incluindo várias obras-primas duradouras, cada uma trabalhada com habilidade para destacar as qualidades particulares de sua bailarina. Sua sensacional coreografia em 1845, que exibia a arte de Taglioni, Cerrito, Grise e Lucille, sem que nenhuma delas se sentisse em desvantagem, foi seguido por muitos divertimentos do mesmo tipo, as seguintes coreografias. Em 1848, Perrault produziu um grande balé para Fanny, em Milão, no qual ele próprio tocou Mephistopheles. No ano seguinte, depois de produzir para Grise na Ópera de Paris, ele partiu para a Rússia, onde trabalhou como mestre principal de balé no Imperial Russian Ballet, em São Petersburgo, até 1860. Lá, ele produziu versões ampliadas de Esmeralda e Catarina, e uma série de grandes obras novas, incluindo as seguintes coreografias. Todas elas para Grise e Armida para Cerrito. Enquanto esteve lá, casou-se com uma aluna da Escola Imperial de Teatro, com quem teve 2 filhos. Perrault se aposentou após uma temporada decepcionante em Milão, em 1864. Nos anos seguintes, ele deu aulas na Ópera de Paris, onde, como professor, foi imortalizado pelo artista impressionista Edgar Degas, em pinturas como The Dance Class, em 1874. Perrault morreu em Paramé em 29 de agosto de 1892.